Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. BTRA11, o BTRA11, vale a pena? Venha saber. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Então, pessoal, antes da gente ir para o fundo imobiliário, para ver esse fundo propriamente dito, né? Vamos ver algumas informações que esse fundo soltou recentemente. Fato relevante, foi lá no início de julho que ele soltou esse fato relevante. O que eles vêm dizer? Esse fundo estava com uma problemática, aqui ó, Fazenda Via Mancel aqui, eles estavam com problema nessa fazenda, eles conseguiram vender. Então, eles venderam por 7 milhões, ó, na verdade não é que vender, né? Eles terminaram a transação e fizeram um acordo para acabar com a problemática. De receber 7 milhões, sendo que eles receberam 5 milhões de reais e 2 milhões a receber aí até dia 30 de março de 2024. E isso, eles encerram a discussão judicial e arbitral que estava envolvendo esse fundo. Então, eles venderam essa fazenda aí. E isso, esse ponto aí foi um fato relevante no início de julho, positivo. Gerou aí 2,10 de resultado para o fundo e eles vão ver depois como é que vai ser distribuído isso aí, né? Então, R$2 por cota é um bom resultado. Opa, ponto positivo para a gestora. Entre aspas, né? Porque isso aqui já vem de um rolo, de uma problemática. E aí, no dia 24 de julho, no final do mês de julho, esse fundo foi... Por que eu tô falando essas datas? Para vocês observarem o que esses anúncios impactaram no fundo aí. Então, note agora aqui, aquela lá era Via Mancel, agora a gente vai falar da Fazenda Bergamasso aqui, ó. Família Bergamasso vai reestruturar as operações envolvendo os imóveis localizados em Itapurá, Mato Grosso. Também em Itapurá, Mato Grosso, Nova Mutum, Mato Grosso. O objetivo da matrícula, títulos de documentos e tal, os quais se encontram inadimplentes na presente data. E vai gerar um impacto negativo de 33 centavos por cota. Fica atento com esse número aqui, com essa informação, que eu vou lá dentro do relatório gerencial questionar algo, né? Eu não tenho esse fundo, não gosto muito da gestora BTG, mas vou trazer uma informação para mim que é estranha. Isso, essa inadimplência do pessoal vai gerar 33 centavos por cota por mês. Então tá, agora vamos para o fundo propriamente dito. Então esse fundo, na data que eu gravo o vídeo, está sendo negociado a 77,05, tá? O BTRA, ele é um fundo de tijolo do setor do agronegócio, é um fundo imobiliário. Eles investem diretamente em fazendas. Esse fundo era para ser algo semelhante ao RZTR lá da Risa. Nos últimos 12 meses, esse fundo entregou 12,46% de rentabilidade. Atualmente, ele está sendo negociado a um PVP de 0,65, 35% de desconto. Poxa, Mu, tanto desconto assim, será que não é oportunidade, não? Eu vou te falar aqui, né, sobre as informações. No final do vídeo, você me diz se para vocês isso é uma oportunidade ou não. Esse fundo vem negociando com liquidez média, uma média de 500 mil por dia, o que para mim é uma liquidez boa, tá? Aceitável. Ele vem com a valorização nos últimos 12 meses de quase 10%. Só que a gente vai ver isso aqui que poderia ter sido muito mais, né? No quesito aqui, ó, de cotação, o que a gente observa? Na data que eu gravo o vídeo, 77, mínima de 73, máxima de 94, tudo isso no último ano. Então aqui, ó, esse fundo ele foi lançado no mês 7 de 2021, depois da situação pandêmica, né? Na base de R$100. Esse fundo sofreu desde que ele foi lançado até mais ou menos o final de 2021, as suas cotas despencaram para a faixa de R$84. Depois o fundo deu uma boa recuperada, vindo a ser negociado na faixa de R$102, R$103. E aí, em junho de 2022, ocorre a primeira problemática desse fundo. Inadimplência, fazenda, rolo, falta de documento, pessoal alegando que o fundo tinha feito fraude Nossa, tanto rolo um com o outro aí que as cotas despencam de 101 para R$82. Olha a queda gigantesca que ocorreu aí, 20%. E aí o fundo começa a superar isso, ó. Apesar de toda a queda, ele continua em queda, né? Saindo de 84 para R$78 e o fundo dá um bom pico, voltando para quase o valor dele patrimonial, né? Quase R$96. Depois, durante os idos de 2022, o fundo fica ali lateralizado, mas com tendência de queda, mais ou menos assim até chegar próximo dos R$84. E aí agora chegou próximo dessa data, né? Ó. De novo, em abril ele tem outra queda gigantesca, porque anúncio de mais problemática. Então ele sai aqui desse patamar de R$86, vem de novo abaixo dos 70 e poucos reais. O fundo, quando estava começando a desbotar uma boa recuperação, teve esse anúncio aí, né, da renda dele lá no início do mês, ó,
Tá vendo? Dia 30 de junho, R$ 79,80. Olha o quanto o fundo se recupera depois do anúncio que ele ia ter de dividendo extra. Então ele sai lá de 80 e poucos reais e vem para esses R$ 84. Aí foi de novo outra bomba pro fundo. Poxa, olha o tanto de susto que vem enfrentando aqui esse fundo, ó. 3 já seguidas. Então, sei lá, eu acho que é muito rolo. Não sei, enfim. Tá aqui, ó, R$ 84 cai para R$ 73. Olha a queda aqui que ele em pouquíssimos dias, né? Entregou 12% de queda, apesar de já ter esboçado uma pequeníssima recuperação aqui, ó. Chegou ali a 73 e atualmente está em R$ 77. Então, desde os anúncios aí, o fundo está passando por maus bocados. Voltando aqui para o site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então, aqui a gente vê o nome do fundo, CNPJ, um fundo para investidor em geral, mandato renda. Ele aqui tá Fiagro, tá? Mas ele não é Fiagro. O site tem que corrigir essa informação. Ele é um FII, Fundo de Investimento Imobiliário do setor agro. Ele é de outros segmentos, ele é por prazo indeterminado, gestão ativa, taxas nós vamos ver dentro lá do relatório gerencial. Vacância que ele conta como não tem, a gente vai ver isso dentro do relatório. Acho que agora é um fundo que conta com mais de 21 mil cotistas, mais de 3 milhões e 300 mil cotas emitidas. O valor patrimonial do fundo, ó, ele tem um valor patrimonial bacana de R$ 118 e vale 400 milhões de reais. E o último dividendo entregue foi de 56 centavos. Também a gente vai ver o quanto esse fundo está sofrendo no quesito de dividendos, o quanto que recuou os dividendos entregues pelo fundo. Ele é um fundo recente, então nos últimos 5 anos seria muita injustiça com o fundo, né? Porque ele perde toda essa rentabilidade aqui do período. Vamos trazer para os 2 anos. Então já nos últimos 2 anos, o fundo vinha num momento bacana, ó, até 2022, com quase 15% de rentabilidade acima de qualquer um dos índices, e aí despencou com aquelas problemáticas. Vinha de novo esboçando a recuperação e agora voltou para quase nulo a rentabilidade que o fundo entregou. Ou seja, tudo que ele acumulou de dividendos no período foi praticamente zero, porque fica pelo tanto de queda que o fundo vem enfrentando. No período aí dos últimos 2 anos, o CDI acumulado é de quase 24%, o IPCA, que é a inflação, 14%, o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, 13%, o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, 16%, e esse fundo aí está praticamente zerado, ó, com 0,52% de rentabilidade no período. Mais abaixo aqui a gente vê sobre os dividendos entregues. Esse fundo vinha entregando dividendos muito altos, ó, na casa de 80 centavos, ó, ou até mais. E agora vocês vão ver o quanto que esse fundo começou a sofrer, tá? O trem começou a pegar pro lado desse fundo. No dia 24/7, eles pagaram no dia 31/7, 56 centavos, e o trem acho que vai ser pior do que isso aqui nos próximos meses, viu? Porque como viu lá, ele tá falando que vai ter um impacto de 33 centavos. E dentro do relatório lá eu vou mostrar para vocês que eu acho que ele vai pagar menos que isso aqui, baseado no relatório gerencial. No quesito de yield, esse fundo entregava um bom yield, ó. Ele começou entregando ele 0,68, ele ficou durante um bom tempo entregando pelo menos 0,9 de yield, ó, 1%. Voltou para um yield muito bom, ó, na casa de 1%, 1,13%, mas com esse último anúncio aí, ó, frente ao valor, né, da cota negociada, ele caiu para 0,66 de yield. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo a respeito desse fundo imobiliário do setor agro aí, eu trago aqui para vocês forma de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz nesse vídeo aqui, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Muito obrigado a todos vocês que colaboram aí com o nosso canal. Outra forma de apoiar o nosso trabalho, os nossos 3 canais, eles contam com o clube de membros. O canal Amu Invest, o canal Amu Fiagro e o canal Amu Dicas. Considere se tornar membro dos nossos canais. É um valor barato, acessível e que pra gente faz muita diferença. Então você, tornando-se membro dos nossos canais, além de nos ajudar, você ainda tem vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Lembrando que esse vídeo aqui está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. E mais um benefício extra, quem é membro do canal me chama no privado que eu concedo um cupom de desconto para aquisição da nossa planilha de controle aí de investimentos. A nossa planilha financeira, veja o tutorial dessa planilha nos nossos canais ou então veja os vídeos de rumo aos 50 mil. Eu falo bastante sobre essa planilha. Ela vai auxiliar bastante na declaração de imposto de renda, tá? Porque ela vai organizar bastante suas informações. Ele te auxilia onde você vai investir, o que é mais vantajoso no momento. Ele te diz quais ativos seriam mais baratos para você estar investindo. Enfim, é uma planilha muito completinha.
E você tem a vantagem de comprar uma única vez, né? Você não precisa ficar comprando, pagando mensalmente, igual esses sites de acompanhamento. Enfim, eu acho que pelo custo-benefício ela é muito barata e acessível, eu acho que vale muito a pena. Além do mais, nós temos e-books, introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. Esses e-books possuem linguagem simples, fácil atendimento, são e-books baratos e acessíveis. Compre esses e-books aí, porque além de você ter um bom conhecimento, vai colaborar bastante aí com o nosso canal. Muito obrigado a todos vocês que compram aí e nos ajudam nessa parte financeira. Eu não poderia deixar de agradecer aí os membros do canal. Os membros carregam o canal aqui nas costas. No canal Amu Invest, o Márcio Peixoto é um membro antigo, ó, renovou o clube de membros. O Giovanni Richester se renovou o clube de membros e o Edilson é membro novo. E lá no canal Amu Invest, no canal Amu Fiagro, né? O Alexandre se tornou membro Gold lá, renovou o clube de membros e é membro Gold. E o Antônio e o F. Barros também são membros lá no canal. Muito obrigado vocês aí que apoiam o canal. Os membros são imprescindíveis para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. E o Josney, ele é um mentorado nosso, tá? Ele pegou mentoria e, além do mais, já é a segunda doação recente que ele faz pra gente. Essa doação de vocês, ela é imprescindível pro canal, tá? Muito obrigado. E ele colocou um recadinho para investir na carteira pública. Pode ter certeza que essas doações ajudam bastante a gente aí na alocação dos recursos da carteira do canal. Aqui agora a gente está dentro do relatório gerencial, um relatório recente, ó, de junho. Aqui o fundo, ele vai falar algumas informações. Quando eu estava lendo esse fundo aqui, eu não lembrava, porque eu estava confundindo ele em relação ao RZTR, tá? Então o que a gente consegue observar aqui, ó? O BETRA tem como objetivo proporcionar rentabilidade e valorização das suas cotas por meio de investimento em terras agrícolas, principal polos produtivos do território brasileiro. O fundo utiliza contratos de cessão de direito real de superfície ao longo dos corrigidos pela inflação. Olha essa parte aqui, ó. Esse fundo ele é semelhante ao RZTR, ó. Todas as aquisições realizadas pelo BETRA, inclui também em sua estrutura opção de recompra da propriedade do imóvel em favor do antigo proprietário. Isso aqui inicialmente é algo muito positivo, mas parece que a BTG não está sabendo fazer as operações. Eu acho que eles tinham que sentar com o pessoal da Risa, e o pessoal da Risa lá dá uma aula para eles como é que faz, né? Sei lá. Só problemática, sei lá. Continuando aqui, eles falam que eles têm opção de recompra. O exercício dessa opção só terá efeito se ele tiver 100% adimplente nos pagamentos anuais, de acordo com as regras mecânicas ajustadas, tá? Então, assim, como é que funciona isso? É como se eles comprassem a fazenda. Só a título de exemplo, tá? A fazenda vale pelo menos 100 milhões. E aí eles compram essa fazenda aqui por 40 milhões, 50 milhões, 60 milhões. A ideia é mais ou menos essa. Eles compram por esse valor. E aí já fica no nome do fundo. Pelo menos era para ser assim, apesar de não estar funcionando desse jeito, né? Parece que eles não souberam fazer as operações. Complicado. Enfim. E aí, o ex-proprietário vai recomprando a fazenda em partes. E aí, além dele pagar o aluguel, ele paga uns juros desses recursos aí, já que ele é como se ele tivesse pego esse dinheiro emprestado, tá? Então ele paga o aluguel mais os juros do dinheiro da compra. E aí ele vai pagando esses valores aí parcelados. Então ele recompra pro fazendeiro, é vantajoso comprar o imóvel de volta. Afinal, ele entregou um bem de 100 milhões por 40, 50, 60. A ideia, a estrutura é mais ou menos essa. Não sei se o BETRA fez tudo mais ou menos desse jeito, mas a ideia é para ser mais ou menos assim. Não sei se eu me fiz entender. Aqui a gente vê as taxas do fundo, né? A BTG é um fundo meio careiro nas suas taxas, ó. 1,20 de taxa. E ele cobra performance de 20% se bater IPCA mais 4. Só fez uma única emissão. E aqui a gente vê destaques financeiros do fundo. Valor de mercado do fundo, 268 milhões. Valor da cota de mercado, 79. Mas quanto que o fundo realmente vale? Quase 400 milhões. Então ele está muito abaixo do que ele vale. Ele vale 118 e estava sendo negociado na data de fechamento do relatório, né? 79,80. E está bem próximo disso porque a gente viu que caiu bastante. O último dividendo de 56 centavos. Mais à frente vocês vão ver que, na minha opinião, vai cair mais ainda o dividendo, tá? Se não cair, vocês me cobrem. Mas eu acho, pelo que eu vi do relatório, que vai cair mais. Um yield anualizado de 8,4%, 21 mil investidores, prazo médio dos seus contratos, quase 6 anos, esse WALT é prazo médio. Número de ativos, eles têm 6 fazendas aí, contratos 100% atípicos e 10 mil hectares, né? Eu não entendo muito disso, mas em termos de área rural é muita coisa, propriedades grandes, né? Aqui ele fala, ó, em junho, o BETRA apurou uma receita bruta de 1,6 milhões, 50 centavos por cota, com resultado líquido de 1,3 milhões, 41 centavos por cota.
Tá vendo os números? Já já a gente vai ver isso aqui com mais exatidão. A distribuição de proventos foi de 56 centavos, ou seja, ó, apurou 41 e entregou 56. Porque o fundo tinha ainda uma reserva. Aí ele continuou falando, ó. O fundo encerrou o mês com 15 centavos de resultado acumulado a ser distribuído em meses futuros. Os rendimentos foram integralizados e distribuídos no dia 31 de julho. Cabe destacar que, em concordância com o fato relevante de 4 de julho, em relação ao recebimento dos 5 milhões, 500 mil foram reconhecidos e distribuídos na competência de junho. E o saldo remanescente, 4 milhões e meio, serão refletidos no fechamento contábil de julho de 2023 e distribuídos ao longo do segundo semestre. Então, assim, como ele tem aqueles 2 e tanto que eles falaram, né, para distribuir, pode ser que o fundo consiga manter o padrão de distribuição nesses 50 e poucos centavos, então, tá? A gente vai ver mais, que eu não estava lembrando desses 2 e pouco que ele tinha a distribuir. Mas eu vou mostrar o meu raciocínio aqui mais abaixo, ó. Aqui ele fala das fazendas, essa fazenda Júnior aqui, ó, tá resolvido, mas essa Bergamasco, desde junho, ó, esse relatório é de junho, ele já vinha falando, ó, que tá com problema lá, que eles estão tentando ajustar as matrículas. É como se eles errassem, gente. Não ver se a fazenda realmente estava registrada em nome do dono e tal. Parece que é de outro dono. E é um rolo tremendo que é algo grosseiro, né? Pelo menos a grosso modo, da forma como as informações estão vindo, de uma gestão profissional cometer, sabe? Complicado. Aqui ele vai falar sobre cenário macro, cenário de commodities. Dessa parte eu vou pular, tá? Então, pessoal, a gente ainda vai voltar lá para o relatório e ver a composição do portfólio, aquela parte que eu falei da renda e outras informações nesse sentido. Antes de a gente continuar lá, eu trago agora forma de apoio gratuita ao nosso trabalho. Considere nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. E aí, comenta para nós, você tem esse fundo imobiliário aí do setor agro? Do setor agro, tá, gente? Fundos imobiliários do setor agro, nós temos 4. Que eu conheça, tá? O RZTR, o BETRA, o BETAL e o QAGR. O restante são os novos aí, são FIAGROS. São um pouco distintos aí uma classe da outra. Enfim, comenta aí, você tem esse fundo imobiliário do setor agro? Você acha que a BTG é uma boa gestora, que eles fazem um bom trabalho? Comenta para nós aí se você gosta desse ativo. O seu comentário é muito importante para o nosso canal. Eu particularmente procuro não ter ativos da BTG. Não gosto muito da gestão deles. Eu tinha o Betal na minha carteira fechada, mas acabei optando por sair deles. No geral, não gosto muito da gestora BTG e da forma como eles atuam. O fato de eu não ter esse ativo não significa que ele seja bom ou ruim, ou uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo, tá? Nós temos o objetivo de chegar a 1.000 inscritos nos nossos canais. O Amu Dicas acabou de chegar e o canal Mufinfra também quer chegar a 1.000 inscritos nesse canal. Então vá lá no canal Mufinfra e se inscreva. Nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos. Ajude a gente nessa meta, ó, 388 atualmente. Muito obrigado vocês que apoiam. Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, comente, deixa um like lá, porque isso ajuda demais, tá? E no Instagram eu abro caixas de pergunta frequentemente. Deixe sua dúvida lá no Instagram que a gente vai procurar responder aí o quanto antes. Voltando aqui ao relatório gerencial, como é que é a composição do portfólio? Note o seguinte aqui, ó. Imóveis, 383 milhões. Contas a receber, 152 milhões. Estranho isso aqui, né? Mais 25 milhões de dinheiro parado em caixa. E aí, o que ele tem de dívida? 156 milhões. Então, esse contas a receber praticamente aniquila a dívida. Agora, tem que saber se os fluxos são casados, né? Como assim, Amu? Fluxos são casados? Tem que saber se, quando ele tiver que pagar essa dívida, o que ele vai receber está casadinho. Porque senão não adianta ele receber 152 milhões se não recebe junto da dívida, né? Esse que é o ponto. Então, depois que você tira as dívidas das receitas, é um fundo que tem ali quase 400 milhões de patrimônio, tá? Aqui está em formas de como é que está disposto. 68% em imóveis. Ele tem 27% ali, 68% imóveis, 27% em contas a receber, 5% em renda fixa e 0% em outros aí. E aqui é aquela parte que eu estava falando do dinheiro, né? Note, por que que essa fazenda, isso aqui foi vendida, tá? Então é 15 centavos a menos que ele não vai mais receber. Esquece esses 15 centavos. O grupo Bergamasco, aqui, ó, tá representando apenas 2 centavos. Por que que a dívida deles vai impactar 33 centavos por mês por cota? Estranho, né? Enfim, as reservas de 15 centavos, ó. Então o fundo teve 41 centavos, entregou 15, 56 centavos. O que que a gente vinha observando aqui, ó, dos pagamentos do fundo, ó. O fundo, antes, estava gerando 54 centavos e entregando 80, ó. 56 entregando 80.
E agora ele gerou 41, caiu para 56. Então, assim, ó, como ele não vem conseguindo fazer uma boa renda, eu acho que pode ser que ele sequer sustente esses 56. Tem o valor que ele tem para entregar ali, né? Os 2 e pouco. Se a gente dividir isso por R$2 por 6 meses, vai dar ali pouco mais de 30 centavos, né? Então pode ser que ele consiga entregar, sim, esses 56 ou até manter 60, 70 centavos. Mas, quando acabar esse dinheiro extra, não sei se o fundo, né, volta de novo para essa realidade. Ó. O fato é que ele está gerando entre 54, 56 e 41 centavos de capacidade operacional. É isso aqui que o fundo está gerando, sabe? Enfim. Vamos aguardar o próximo relatório, que aí nele vai ter certeza o que o fundo realmente vai conseguir gerar. Mas o que me causou estranheza é aquilo que eu falei para vocês. Por que um ativo que representa 2 centavos para o fundo está gerando 33 centavos de prejuízo, né? Não sei. Não fica muito claro isso aqui. Vamos calcular na prática o que as receitas e despesas do fundo representam. Para mim, o máximo que eu acho interessante é no máximo 15%. Então note, ó, junho, o fundo receitou um total de 1.600.000, sendo que 1.400.000 foi dos aluguéis e do dinheiro parado em caixa, 262.000. E ele teve como despesas 289.000. Então note que é bem salgadinho as despesas do fundo, né? Então lá, o 289 vezes 100, dividido por 1.691. Então a gente observa que as despesas estão ali na casa de 17%. Isso aqui também seria um fator excludente para eu não investir no fundo, taxa careira. Vamos ver se isso ameniza nos últimos 12 meses. Então, nos últimos 12 meses, o fundo teve como despesas lá, 4.213, dividido por 36.484. Então, nos últimos 12 meses, aí cai para quase 12%. Então, pelo menos o acumulado dos últimos 12 meses está positivo. Mas, né, no último mês foi careiro. Deixa eu olhar aqui só superficialmente nos últimos meses. Mais de 10 e mais de 10. É complicado, tá? Então, as taxas aí estão um pouco salgadas. Vamos ver se ele não ameniza e não diminui isso aí, né? Enfim, continuando aqui, a gente vê os devedores, os inquilinos. 50% plantam soja, milho, algodão. 100% são contratos atípicos. 100% são reajustados por IPCA. Prazo médio dos contratos do fundo. Então, assim, ó, vai vencer um grupo de contratos de 2021 a 25. Então, ainda tem mais uns 2 aninhos pela frente, ó. 26% dos contratos, com um out, prazo médio de 5,8. E aí, no quadriênio 2031-35, vai vencer os outros 74% dos contratos. Quando tem renovatórias, elas ocorrem aí, ó, agosto e novembro. 19% em agosto, 3% em novembro. E aqui a gente vê as carteiras de ativos. Ele tem um ativo na Bahia e 5 ativos no Mato Grosso. Mais uma situação que me causa estranheza, gente, ó. Grupo Bergamaço é 27% do valor patrimonial, mas de renda está respondendo a 4% só. Estranho, né? Sei lá, como é que um trem que é 1/4 do portfólio representa 4% das receitas? Eu acho que essas coisas tinham que ser mais bem explicadas. Você acha isso também? O que você acha? Aí, ó, esse grupo JR é 0, apesar dele ser 23% do fundo. Rui Prado, 18%, e é 35% das receitas, né? Bem acima do proporcional aí. Aí a Fazenda Via Mancel, que é a que foi vendida, era 17% e representava 35%. Então isso aqui, ó, foi uma troca, entre aspas, ruim para o fundo, né? Porque era 17% do portfólio e representava 35%. E esse Handness é 15% do portfólio e representa 26% das receitas. Enfim, aqui a gente vê um por um dos ativos. Eu não vou ler um por um deles para vocês, mas aqui estão todos os imóveis que o fundo possui. E aquilo que eu falei para vocês lá atrás, ó, é 478 milhões de ativos, sendo que eles valem 399, né, 400. Então aqui as compras não são tão mais baratas do que a Risa faz com seus ativos, né? Deixa eu só voltar lá e ver se tem certeza que é 399 milhões o portfólio. É isso. Então, assim, o fundo não comprou tão mais barato assim as fazendas, viu, gente? Ele pagou... Hoje vale 400 milhões, sendo que eles pagaram 400 milhões, sendo que vale 478. É mais ou menos essa ideia. Não tá tão mais barato assim, como são nos casos da Risa, não. Prazo médio de 5,8, área total de 10 mil hectares aí. Bastante área, né? E que estão os ativos do fundo, os 6 ativos que ele possui. Processo de venda, essa aqui realmente já foi finalizada. Vamos ver o que o fundo vai conseguir fazer com os recursos que vão entrar sem ser do lucro, né? Ver onde é que eles vão alocar, como é que eles vão fazer. E aqui é o restante de algumas informações que são meio que irrelevantes na minha humilde opinião.
Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente vocês que apoiam o nosso trabalho, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Obrigado vocês que fazem doação para o Pix, vocês que se tornam membros, tá? Eu também tenho e-books de português. Se você estuda para concurso público, ou conhece alguém que estuda, ou alguém que tem dificuldade em português, eu tenho e-books explicativos aí na prática, com aulas bem interessantes. E em breve eu também vou fazer videoaulas aí. Considere adquirir todos os nossos e-books aí, porque eu acho que são baratos, acessíveis e também vão nos ajudar bastante aí. Considere também comprar a nossa planilha de controle financeiro. Muito obrigado de coração. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows.